Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Além do Escopo, o seu podcast de projeto, onde vamos falar também sobre gestão, liderança, inovação e tecnologia. Eu sou Mariângela Bezerra, sou voluntária e ex-presidente do PMI Ceará, sou graduada em tecnologia, especialista em engenharia de software, mestre em administração e controladoria e sou certificada PMP pelo PMI. Hoje eu atuo como gerente de governança de TI na Prefeitura de Fortaleza, na Secretaria Municipal das Finanças. E nessa nossa primeira temporada, a nossa missão é conversar com mulheres inspiradoras que, através do gerenciamento de projetos, têm possibilitado uma mudança muito bonita na área de tecnologia da informação do Estado. E hoje, nesse nosso primeiro episódio, eu estou aqui com Evelise Braga, que é secretária de Tecnologia do Ministério Público do Ceará. Evelise, é uma honra estar com você aqui. Eu peço que você se apresente. Obrigada, Mari. Eu sou Evelise, como Mariângela falou, Evelise Braga. Estou hoje como secretária de Tecnologia da Informação no Ministério Público. Comecei minha vida na tecnologia bastante cedo. Não me formei em tecnologia e sim em administração, mas depois de atuar na área de processos, eu resolvi fazer um concurso para uma empresa de tecnologia do governo e desde os 23 anos atuo em tecnologia. É uma profissão que sempre me inspirou, sempre me interessou e que até hoje não tenho vontade de fazer uma transição e nem de modificar, de mudar. Eu tenho especialização em gestão de projetos, em políticas públicas para cidades inteligentes, na USP. Tenho especialização em governo digital e, atualmente, sou mestranda em planejamento e políticas públicas. Atuo há bastante tempo na área de gestão de tecnologia, na área de governança, de governança de tecnologia, gestão de tecnologia, de áreas de tecnologia, projetos de soluções tecnológicas, projetos de aquisições de tecnologias, desenvolvimento de software. Então, a minha experiência sempre foi voltada para pilares da área de tecnologia. Então, apesar de você ser bem jovem e ter começado aí pensando na administração, rapidinho você já trilhou para a tecnologia, né? Foi, porque, na verdade, quando eu estava entrando na universidade, que também foi cedo, que eu entrei com 16 anos na universidade, eu já me interessava por tecnologia. Só que naquela época, tecnologia ainda era assim, meio tímido, não tinha em todas as universidades, E aí, quando eu terminei o curso de administração, já bolsista, eu resolvi atuar na área de processos. E logo quando passei no concurso para a empresa de tecnologia do governo do Ceará, eu me inseri na área de desenvolvimento de software, porque aí eu passei a atuar na questão de levantamento de requisitos, de análise de requisitos, Depois atuei na parte de desenvolvimento e de implantação de soluções. Até que, depois de uma caminhada nessa área, também trabalhei na parte de administração de dados. E depois de uma caminhada nessa área, eu passei a atuar como gestora de tecnologia. Sim. E o interessante é que, então, a tecnologia começou para você na prática. Na prática. Não foi o curso. Você fez outro curso e quando passou no concurso, você começou a trabalhar e aí acabou se capacitando em TI também. Quando... Segunda formação. Isso. Quando nós entramos na empresa de tecnologia, à época que nós éramos 60 pessoas, nós iniciamos um processo de muita capacitação, promovido pela própria empresa.
cursos de extensão, de longa duração, especializações, né, formações, para que todos nós tivéssemos a capacidade de, vamos dizer assim, de sermos concursados, mas entregarmos, né? Porque quando a gente vem de um concurso, às vezes muito jovem, nós éramos todos muito jovens, esse grupo, em torno de 23 a 28, 29 anos. Então, a gente precisou de muita capacitação. E lógico que se você já tem aquele interesse, quanto mais você se capacita... É mais empolgante, né? Mais você se empolga e se inspira para prosseguir naquela profissão. Até porque deu match. Eu digo que eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia. Sempre deu esse match. E eu ainda continuo. Não, coisa boa. Não enjoei, não tenho vontade de fazer uma transição. O que eu tenho feito é evoluir, né, nas minhas atividades. Hoje, eu sou secretária de tecnologia, eu dirijo uma grande área de tecnologia no Ministério Público, onde eu tenho todos os pilares, né? Eu tenho a governança, eu tenho desenvolvimento e manutenção de soluções, eu tenho infraestrutura, eu tenho segurança, né, da informação, eu tenho service desk, quer dizer, eu tenho todos os pilares, mas por conta, né, da minha experiência, eu também estou atuando no programa de transformação digital do Ministério Público, que é algo que eu incorporei à minha vida profissional a partir de 2017. Então, Beleza. Eu também atuo nessa área de transformação digital em governo. E, Evelise, assim, para quem não conhece, quem está nos assistindo e não conhece, nunca teve contato com a área de governança de TI, e até quando você fala de transformação digital, como que você explicaria o que é governança de TI e o que é a transformação digital que você tem focado lá no Ministério Público? Tá. A governança, ela é importante em qualquer instituição, independente da especialização dela, né? Que é a que nós estamos falando aqui, tecnologia. Sem a governança, instituições de médio e grande porte, elas tendem a errar muito, né? Tendem Sim. a ter muitos problemas. Não que errar não seja recomendável nem saudável. E não faça parte do processo, E não né? faça parte. Mas nós precisamos, logicamente, errar com controle, né? Com segurança, não com segurança, mas com controle, né? Errar sabendo que nós temos mecanismos para corrigir e ajustar. A governança de tecnologia, ela é um pilar fundamental para as áreas de tecnologia. As grandes, eu não considero possível sobreviver sem ela. Sem isso. As pequenas, elas podem não ter uma área estruturada, mas elas têm que ter processos de governança inseridos nas demais áreas e principalmente apoiando a gestão. Por quê? Porque a governança, ela é o quê? Ela é o que vai permitir que eu tenha condições de dirigir minha área, né? Porque ela me oferece a possibilidade de planejar, a possibilidade de monitorar, né? Tudo que eu estou planejando, tudo que eu planejei e estou executando, a possibilidade de trabalhar por resultados, né? Sim. Ela também me possibilita que eu tenha processos, que eu tenha transparência, né? Que eu tenha decisões em colegiados, que eu preste contas e que eu faça toda a interação com o restante da organização, da instituição, de uma forma organizada e estruturada. Então, sem governança de tecnologia, a energia que eu vou gastar para dirigir uma área vai ser muito grande. Então, é como se a gente podia dizer que a governança, ela é como se fosse a regra do jogo e o que te baliza para você poder planejar, monitorar, medir, refazer. Sim. Ela que te dá esse embasamento para saber o caminho a trilhar. Sim. Inclusive, como você falou no início, e que é um tema importantíssimo, o gerenciamento de projetos, né? Toda a gestão do meu portfólio de programas e projetos, ela é contemplada na governança. Sim.
eu posso ter uma área de governança e ter também um escritório de projetos de tecnologia dentro da minha área de tecnologia. Posso ter esse modelo. Mas o processo de gestão do portfólio de programas, né, e de projetos, ele é um dos pilares, é um dos processos contemplados pela governança. E a gente sabe que gerenciamento de processos, ele é importante para qualquer área. Mas tem áreas que é também quase que impossível sobreviver sem isso. Não funciona. Uma delas é a tecnologia. Como que eu vou entregar resultados se a tecnologia ela precisa executar projetos para entregar resultado, né? Então, a gente pode usar diversas práticas. Hoje a gente tem muitas, né? Nós temos práticas ágeis, né? Nós temos metodologias. Muitas ferramentas muitas de ferramentas apoio, né? de apoio, soluções tecnológicas que nos permitem usar essas práticas, né? Muitas pessoas capacitadas, né? Que podem agregar muito. Então, assim, não tem como eu entregar resultado em tecnologia se eu não adotar todo esse arsenal que está disponível, né, hoje. É um pouco difícil. Certo. E aí, quando a gente olha, Evelise, para a questão da transformação digital, né? Todo esse arsenal da governança de TI é um super apoio para que você possa implementar os projetos de transformação digital. Sim. Explica um pouquinho para a nossa audiência o que vem a ser, especialmente num órgão público, né, do judiciário. Como é que vem a ser essa questão da transformação digital? Tá. Eu vou falar primeiro. A transformação digital, embora ela tenha esse nome, mas, na verdade, ela vem para quê? Ela vem como mais uma forma, mais uma prática das instituições, através de tecnologias, através de processos e através do desenvolvimento das competências das pessoas, né? Competências principalmente digitais, ela vem como um meio para que eu torne melhor tanto a minha instituição como a relação da minha instituição com o cliente, né? Com o usuário do que ela oferece, dos produtos. Então, eu costumo dizer que a transformação vem além do digital. Ela, na verdade, ela tem um pilar grande de tecnologia, por isso que ela se chama digital. Mas, na verdade, o que é que ela quer? Ela quer transformar. Transformar quem está oferecendo produto, serviço e transformar quem está consumindo, recebendo. Então, essa relação de melhoria é o objetivo principal da transformação. Então, isso é transformação digital. Agora, desculpa. Sim, não. Quando ela vem para o governo, a complexidade aumenta. Que, como eu falei, a transformação ela precisa de processo, ela precisa de tecnologia, né, inovadora, disruptiva, ela precisa desenvolver as pessoas e ela precisa, logicamente, de governança, né? Não só a governança da transformação digital, como a governança de tudo que vai orbitar. A governança de tecnologia, a governança de dados, tudo isso é importante nesses programas. Agora, quando vem para o governo, que a gente costuma falar de governo digital, né? Quando vem para o setor público. Então, o setor público, normalmente, ele cria programas de transformação digital para que, além de tudo isso que eu falei, ele possa permitir que o cidadão efetivamente se relacione com o governo recebendo o que ele deve receber, sendo tratado como o foco desse governo, inclusive como co-participante, co-criador. Porque o Estado, o governo, ele existe exatamente para servir à sociedade, ao cidadão. Então, quando eu trago um programa de governo digital, antes de qualquer coisa de governança, de tecnologia nova, de dados abertos, né? De possibilitar transparência, possibilitar participação e controle social, antes de tudo, o que é que eu quero? Eu quero melhorar a vida daquele cidadão. Eu quero que ele olhe para o governo e se sinta atendido
dentro do que ele precisa e não do que o governo quer dar a ele. Então, é o principal propósito do projeto. Quando eu falo de transformação digital em governo, eu gosto muito de focar isso. É o cidadão ver o governo como único, atendendo as demandas dele dentro do que ele realmente precisa ter experiência, do que ele precisa experienciar. E do que ele tem de expectativa, né? Do que ele tem de expectativa. Evelise, me fala assim, como é que tem sido a experiência de conduzir esses processos, esse projeto de transformação digital, dentro do que você falou, que o que importa é como vocês vão entregar e como o usuário vai receber. Como é que você lida com isso tudo, principalmente na questão cultural, né? Porque você está transformando uma coisa que era de uma forma para ela acontecer de uma forma diferente. Então, eu imagino que tenha que ter também uma questão muito focada na mudança de processo, na mudança de cultura, de como era para como vai ficar. Eu sei que tem a empolgação de ser para melhor, mas eu imagino que deve dar um trabalhinho. Me fala um pouquinho como é essa experiência. Eu vou falar de governo digital, né? Transformação digital em setor público, que é algo que eu trabalho desde 2017. Comecei trabalhando no Poder Executivo até 2020 e de 2020 a 2024 estou no Ministério Público, também atuando, além da gestão de tecnologia, no programa de transformação digital. Na verdade, um programa desse no setor público, um processo desse, ele é uma jornada. Então, se ele é uma jornada, logicamente que nós vamos ter várias fases e nós vamos ter que percorrer momentos de evolução. Ele não consegue nascer pronto, sim, do jeito que ele deve ser, e ele não é rápido. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar como uma jornada, como um crescimento, como uma evolução. Uma das coisas que eu recomendo na minha, assim, dentro da trajetória que eu passei, né, e que eu vejo nas instituições nas quais eu atuo, é que nós devemos dedicar energia ao planejamento. Mas eu vou precisar planejar, me organizar para começar? Não, não é isso. Eu posso executar, planejar, até porque eu preciso fazer entregas, né, rápidas e pequenas. Isso é uma boa prática. Mas eu não posso esquecer que eu preciso de planejamento. E eu imagino que a experiência que você tem em gerenciamento de projetos te trouxe essa certeza de que a fase de planejamento ela é importantíssima, né? Porque ela é a base para você construir o que você quer entregar. Isso. Na verdade, todas essas vivências e experiências, né, de governança, de tecnologia, experiência de gestão de projetos, ela dá muita facilidade para você atuar num programa desse porte. Sim. Então, o que é muito recomendável no governo quando você vai executar um programa? É que você tenha estratégia, que essa estratégia seja institucionalizada, ou seja, não é uma estratégia que só vai ficar no papel, mas ela precisa sim estar vivida, né? Vivida e publicada, que todos saibam que a gestão maior está também respaldando aquilo. Outra coisa, todo mundo precisa se sensibilizar com a ambição digital, porque a estratégia, ela está formulada, mas nós temos a nossa ambição. O que é a nossa ambição? O que eu quero daquilo ali, para onde eu estou indo e como eu vou saber que eu estou conseguindo aquilo que eu quero. Então, o que é muito importante? Ter uma estratégia, uma ambição conhecida e que tudo isso tenha sido construído de forma corporativa, participativa. Ela não pode ser algo de gabinete. Ela precisa que haja uma escuta, que haja engajamento. E você perguntou, Mari, uma coisa muito importante. E como que as pessoas vão se modificar? Como que as pessoas vão mudar? Como que a cultura das pessoas, aos poucos,
vai se transformar e elas vão ser capazes de estarem capacitadas a esse mundo digital que é inevitável. De absorver tudo de uma forma tranquila. Como que elas vão caminhar nessa jornada junto com a gestão da instituição que já tem uma ambição e que publicou uma estratégia? Sim. Como? Primeiro, elas precisam participar de tudo, mas de forma planejada, organizada, nos tempos, porque quando a gente organiza, as pessoas vão se engajando nos momentos que elas conseguem contribuir, colaborar. Então, você vai planejando todo esse engajamento, muito investimento em desenvolvimento de competências digitais, através de trilhas de capacitação, através de eventos, através de oficinas, através de diversos instrumentos que vão trazer competência digital. Porque a pessoa não pode sozinha buscar isso. A instituição tem que trazer todo mundo e dizer, se eu quero isso, se eu tenho uma estratégia e se eu tenho uma ambição, eu vou atuar nesse pilar de pessoas. E nessa atuação de pilar de pessoas, você está colaborando com a cultura. Além disso, a instituição ela precisa também trabalhar aspectos que vão mudar a cultura. Um grande aspecto é a inovação. Isso é uma palavra já dita pela gente, corriqueiramente, todo mundo sabe que precisa ser inovador, mas a gente precisa trazer a inovação para o nosso DNA, porque é com essa ideia de inovação e com todo o movimento que está envolvido na inovação que a gente consegue trabalhar a cultura. Ou seja, eu tenho apetite a coisas novas, eu proporciono para os meus colaboradores, para a minha instituição, ambientes e meios que eles possam, né, se sentir à vontade para querer coisas novas. Deixo que também o erro possa ser um conceito e uma ideia tolerável e permitida. O erro, logicamente, com responsabilidade, né? Com todo o monitoramento. Então, são mecanismos de sensibilização. Então, eu acho que a transformação, além de ela trabalhar processo, tecnologia, usar governança, usar práticas, né, de gestão, ela precisa gerir as mudanças, fazer gestão de mudanças, atuar na cultura, né? E precisa trazer toda essa capacidade de inovação que a instituição pode ter. Então, se a gente for pensar tanto para a organização pública quanto para a privada, de tudo isso que você falou aí, o que é que você pensaria como o principal para realizar a transformação digital? Escolhendo uma coisinha só. O mais crítico. É que todos têm que entender que é preciso se transformar. Eu acho que é o engajamento naquele objetivo. Porque quando eu trago um programa desse tipo, né, que ele vai levar 2, 4 anos, no mínimo, não existe como um programa de transformação digital ser menos do que isso. Por quê? Porque são muitos pilares a ser trabalhados. Então, como que eu vou trabalhar tantos pilares se eu não tiver uma jornada? Então, isso aqui é a opinião Everlise. Sim. Da experiência, né, própria. Se você quer que isso tenha sucesso, eu acho que você tem que investir fortemente no engajamento das pessoas. E o engajamento passa por oportunidades, né, que elas devem ter para se engajar. Perfeito. Então, para mim, pessoas... o Ministério Público, ele tem um lema no programa dele que ele diz assim: programa MPC é mais digital. A transformação além da tecnologia. O que é que ele está querendo dizer? Que a tecnologia é fundamental, ela vai tracionar, porque a gente sabe que ela traciona hoje o mundo, mas as pessoas, efetivamente, elas são mais importantes. Perfeito. Eu quero, assim, inclusive, assim, ressaltar isso.
estamos aí com IA na veia de todo mundo, mas a gente não pode esquecer, as pessoas são importantes sim e não vão deixar de ser. Não existe tecnologia que vá superar isso. Apenas, como todo mundo tem falado, principalmente os especialistas, apenas a gente vai ter que mudar muita coisa. Nossas profissões, nossos comportamentos, nossa forma de estudar. Nossos processos de obter conhecimento. Muita coisa vai desaparecer. Outras vão surgir. Mas o ser humano vai estar sempre ali. É sempre o elo principal. O elo principal. E assim é na transformação digital. A gente consegue, nessa tua fala, fazer uma comparação quando a gente olha para a governança de TI, transformação digital, trazendo a inovação também da mesma forma, né? Eu imagino assim, as pessoas falam muito em transformação digital e em inovação associados à tecnologia, mas a gente sabe que não é isso, né? A inovação, ela pode estar em toda carreira, ela pode estar em toda função e não necessariamente estar associada com a tecnologia, né? Então, tudo que você falou em relação à transformação digital, você acha que pode servir também para a inovação? Sim, eu simplificaria que a inovação ela não deve estar isolada num local dentro de uma instituição, um laboratório de inovação, uma área de inovação. Por que que hoje é assim? Porque foi um caminho que as pessoas consideraram, vamos dizer, mais recomendável, principalmente os teóricos da inovação. Eles acharam que para eles plantarem aquela sementinha nas instituições, eles precisavam criar aquele local, aquela área, aquele laboratório. Sim. Porque era uma coisa que as instituições não iam tracionar se não fosse daquela maneira. Hoje, eu acho que nós, embora que muitas instituições não tenham nem vivido essa fase de ter sua área de inovação, seu laboratório, mas eu acho que hoje nós deveríamos ver a inovação permeada em toda a instituição, em toda a organização. Permeada nas decisões, permeada nos processos, nas pessoas. Por quê? Porque ela é um gatilho, ela é um impulso. Ele é um impulso para que eu esteja sempre aberta aos processos transformadores, né? E as tecnologias que estão vendo e que elas virão. Hoje nós estamos falando de transformação digital, de governo digital. Faz aí uns 10 anos que nós estamos falando nisso. Sim. Daqui a pouco nós falaremos outros temas. Que não serão totalmente diferentes do que a gente já viveu até hoje, porque é cumulativo. Não serão desconectados, Não serão desconectados, mas serão outros, com coisas novas, inovadoras também. Então, para que a gente esteja sempre capaz de viver essas realidades, que é o que a gente sabe que cada dia vai ser mais necessário, a gente precisa ter esse sanguezinho inovador em todo mundo. Em todo mundo, em tudo que está acontecendo na instituição. Evelise, e seguindo assim um pouquinho a temática do nosso podcast, quando você olha para a Evelise hoje, né? Aquela Evelise que começou novinha, com 23 anos, hoje ainda está jovem, o que você enxerga como principais desafios como gestora? O que você enfrenta no dia a dia? O que você acha que você precisaria ter de uma outra habilidade? O que você acha mais complexo para lidar no dia a dia? Eu vou entrar no assunto de mulher, né? Na área de tecnologia, por muitos motivos que eu não vou abordar aqui, porque não é nosso tema, as mulheres ainda são minorias. Sim. Nas lideranças de qualquer área, as mulheres ainda são minorias. Os salários das mulheres costumam ainda ser mais baixos do que os homens. Eu não tenho números para citar aqui, até porque não é o propósito, mas a gente sabe por diversas pesquisas Sim. e por todo esse processo que isso acontece. Então, sempre foi mais difícil ser mulher em tecnologia, seja em qualquer posição que você estava, porque você estava num universo onde as características, as habilidades, elas não eram tão femininas. E a gente sabe que o homem e a mulher acabam que têm características e comportamentos diferentes. Então, sempre foi difícil.
Depois a coisa foi melhorando, hoje já tem, né, um espaço. Aí você vai ser mulher em tecnologia. Isso também é difícil. Então, o que é que eu acho? Aí eu vou falar o que é que eu acho que é importante em termos de competência, de habilidade, de comportamento para uma mulher em tecnologia e que também deseja ou já é uma líder. Eu acho que simplesmente ela deve ser o que ela é, com as características dela. Porque a mulher, eu vou falar de mim, né, um pouquinho, e eu acho que muitas mulheres, a mulher ela é muito resiliente. A mulher, ela é muito agregadora, né? Muitas mulheres são agregadoras, elas têm algumas características que elas acham que são importantes. E mesmo que elas não tenham, elas sabem, às vezes, que elas precisam evoluir naquilo, mas elas acham que é importante. Então, eu acho que a mulher não tem que... eu não vou trazer essas características que são meio que naturais minhas para o meu trabalho, para a tecnologia, porque esse ambiente não vai absorver. Vai sim. Vai sim. Muitas vezes é um diferencial, né? Ele não só vai absorver, como vai ser um diferencial e como vai ter valor. Então, eu não preciso ser uma mulher na tecnologia ou uma mulher que é líder na tecnologia com características que não são minhas. Eu não preciso. Eu posso ter as minhas características e eu posso agregar com elas, porque essa diversidade, nenhuma profissão deveria ser homogênea. Sim. Eu acho que todas as profissões e as relações, elas devem ter diversidade. Eu falei aqui de mulher, mas ela deve ter diversidade em diversos aspectos. Sim. Então, as nossas habilidades, as nossas aptidões, a nossa forma de ser, ela tem valor e tem valor na área de tecnologia. E uma outra coisa que foi muito importante para mim e que eu acho que é importante em muitas profissões, mas eu vou citar na tecnologia, é você ter paixão pelo que você faz e buscar sempre conhecimento e sempre evoluir. Não só o conhecimento técnico. Porque eu não poderia ter chegado num papel de liderança se eu tivesse me restringido somente à questão técnica. Sim. Então, foi querendo mais, foi querendo ir além de atividades que eu fazia há algum tempo, que eu fui entrando... Desenvolvendo habilidades. E desenvolvendo, né, outras capacidades. Sim. Até desenvolver programas de transformação digital, estar executando programas, né? E ser gestora de uma área bastante complexa, né? E grande, com uma capilaridade grande no estado do Ceará, como o Ministério Público. Então, eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa vibrar, a gente precisa conhecer, se aprofundar, estar sempre estudando e se atualizando. Não dá na área de tecnologia para você querer parar. Isso aí que você falou das habilidades, né? De ser quem você é e de repente trazer a sua leveza. Você não precisa deixar de ser leve e ser pesada porque está num ambiente de tecnologia, que é um ambiente mais masculino, vamos dizer assim. Eu acho que também tem um super desafio de você equilibrar o prato do técnico com o prato da liderança das pessoas, né? Que muitas vezes as suas habilidades, elas vão lhe ajudar mais na liderança das pessoas. Isso foi um complicador para você, assim, ter que ter o perfil técnico e ter que ter também esse perfil de líder, do olhar para a pessoa, o olhar individualizado, percebendo as necessidades de cada um. Isso é uma coisa tranquila para você? Eu não diria que foi um complicador, mas eu diria que foi muito desafiador. A partir do momento que eu parti para atuar, né, e para a área de gestão de áreas de tecnologia, os desafios foram surgindo. Por quê? Porque eram desafios de relacionamento, eram desafios de identificar potenciais, né, de usar, vamos dizer assim, de saber como gerir aquele grupo de pessoas, os times. Então, quando você passa a atuar nessa área de liderança,
né, no caso de tecnologia, você é desafiada todo dia. Mesmo que você já tenha aí uma caminhada, sei lá, de 10, 15 anos como gestora de tecnologia, mas surgem situações que você ainda não tinha passado, ou que você não tinha tanta firmeza nem segurança para enfrentar. E a maioria dessas situações, elas tratam de quê? De pessoas, tratam de soft skills, tratam de sentimentos, né? De relacionamentos. Porque o conhecimento técnico, né, gente? A gente vai para cima, a gente busca, mas pessoas é desafiador. E aí, esses obstáculos, essas dificuldades, que tipo de recurso que você usou para tentar superá-los? Tá. Além de estar sempre buscando evoluir como uma profissional que precisa atuar na área de gestão, eu sempre busquei respeitar os meus valores morais. A minha forma de ver o mundo. O que é que eu quero para mim, o que é que eu quero para os outros. Porque o pilar da questão do espiritual, que faz parte da nossa vida, né? Nós somos uma pessoa física, nós temos profissão, nós temos família, nós temos afeto, mas nós também temos sentimento, um espírito e nós também temos nossa vida espiritual. Então, toda vida que eu ia pautar a minha conduta no meu relacionamento com a equipe, né? Com as pessoas que eu estou ali todo dia, que eu pauto, eu sempre procuro trazer meus valores morais, meus princípios, para que eu possa tomar decisões e para que eu possa agir pautada nesses valores morais que me fizeram crescer como pessoa. Que são sua base, né? Que são minha base. O alicerce. Então, eu tenho os conhecimentos específicos para ser uma gestora, eu estudei para isso, eu vivi experiência para isso, sim. Mas eu preciso trazer toda a minha forma de ver o mundo, os valores que eu trago, né, como pessoa e juntar. Porque eles serão o mais importante para que eu consiga conviver com as pessoas, que é o que eu tenho de mais precioso. Perfeito. Porque não tem como eu movimentar nada na área de tecnologia sem pessoas. Bacana, muito impactante. E para mulheres que estão começando agora na área de TI, que conselho você daria? Até já sei a resposta. Eu daria que mudem para a tecnologia. Tecnologia é desafiador, é cansativo. Às vezes a gente acha que não vai suportar. Às vezes a gente pensa, poxa, eu deveria mudar um pouco, né? Para eu ter uma vida menos 24/7. Para eu ter uma vida diferente de... Porque a gente não... Tecnologia, assim, fica... A gente, às vezes, não dissocia. A gente tá ali, aí tem uma ideia, aí a gente tá com um problema. Eu vou resolver assim. Parece que começa a fazer parte, né, do nosso dia a dia, das mulheres apaixonadas por tecnologia. Então, como eu sou apaixonada, eu deixo essa mensagem. Venham, experimentem. É gostoso também. É desafiador. Vamos dizer assim, é empolgante. E com toda essa minha paixão, eu inspirei minha filha, né? Que hoje está fazendo engenharia da computação. E que ela um dia olhou para mim e disse: mãe, realmente eu tenho, né, a minha tendência para a área de exatas e tal, mas olhar para você, o jeito como você vive tudo isso, me inspirou muito. Né? Então, eu sugiro que as pessoas que gostam, né, daquilo que envolve, né, a área de tecnologia, a área de exatas, experimentem, conheçam. É gostoso, é bom. A gente se desafia e, de repente, a gente entrega coisas que transformam, que mudam. Porque, na verdade, hoje, todo mundo precisa de tecnologia. Quando você vê o resultado do trabalho, é muito empolgante de você continuar, né? E uma coisa, sabe? É trabalhoso, a caminhada é longa, não é rápida. Embora a gente tenha a prática de querer pequenas entregas, né? Que a gente fala, quick wins, pequenas vitórias, mas a gente sabe que os efeitos mesmo, eles vêm a médio e longo prazo. Então, é muito gostoso quando você olha para trás e você diz, puxa, há 4 anos, há 3 anos, eu comecei a desenvolver isso e me envolvi e pensei que
que isso eu não ia conseguir, mas eu olho para trás, foi longo, mas eu consegui. Deu certo. Deu certo. É muito difícil não dar. Evelise, e invertendo, ao invés das pessoas que estão nos assistindo, que foi a pergunta anterior que eu fiz, as organizações que escutaram o que você falou e que de repente se inspiraram em querer implementar dentro dos seus ambientes de trabalho uma diversidade mais embasada na área de TI, criar um ambiente mais inclusivo para as mulheres. Que tipo de dica que você poderia dar para as pessoas, para essas organizações? Para que haja mais mulheres, para que haja mais atração de mulheres em tecnologia? Sim. Mari, eu acho que isso passa muito por políticas públicas também. Acho que é necessário que, desde jovens, né, hajam ações, principalmente por parte do governo, para que aquela classe em que ele atua se atraia, né, desde o ensino médio, né, trazendo aquelas escolas de tempo integral, onde elas proporcionam cursos de formação e estimulam as meninas a entrarem, né? Mostrar para elas que isso não é enfadonho, que isso não é coisa dos meninos. A gente tem a questão da política pública, da questão da educação, né? Desde cedo. A gente tem também que na própria instituição aproximar muito, isso já acontece, mas a gente tem que aproximar, eu não diria nem aproximar, eu diria misturar o negócio com a TI. E isso já é uma tendência que não sou eu que estou falando. É uma boa prática. É uma prática. A gente já sabe que a TI vai ficar cada vez mais com o quê? Com o pilar. Com a arquitetura, com a infraestrutura, com as diretrizes, né? Com a governança de tecnologia, com as práticas, né? Com as políticas. Mas ela vai fazer com que todo o negócio, toda a instituição esteja capaz de interagir com ela e fazer. Junto e misturado. Junto e misturado. Haja vista aí as plataformas low-code, né? Low-code, que já proporcionam que o negócio possa trabalhar, né? Em aplicações. Não diria totalmente, mas ele já consegue, né? Essa ideia de low-code, no-code. Painéis, né? De BI. A gente já sabe que o negócio trabalha muito bem com isso, contanto que você tenha, logicamente, os dados tratados, protegidos, né, íntegros, e dentro de plataformas onde eu possa ir lá só pegar meu dado, porque isso não é o papel do negócio, é o papel da TI. Então, eu acho que a TI já evoluiu muito e ela não é mais aquela caixinha, igual como eu falei de inovação. Caixinha separada de inovação, caixinha separada de TI. Não. É a instituição, junto com a TI, entendendo o que a TI pode oferecer a ela e dando os braços, né, para junto com a TI construir. Isso é fácil? É não. Falar na teoria é bem mais fácil. Bem mais fácil. Dia a dia, viver isso é uma jornada também. Beleza, beleza. Evelise, a gente está chegando ao fim. E eu gostaria de perguntar a você se tem algum livro, algum filme, alguma dica, alguma ferramenta que você gostaria de dar para a nossa audiência, de que, tipo, é uma mão na roda para você, ou foi uma quebra de paradigma quando você leu determinado livro. Lembra aí de alguma coisa para a gente passar para a nossa audiência? Mari, eu não gostaria de citar nenhuma coisa específica, né? Eu gostaria de repetir, eu tenho uma prática, eu sempre gostei muito de estudar. E eu nunca achei que eu deveria parar, não só porque eu estou em tecnologia, né? Mas estudar não é a palavra. Eu sempre gostei de buscar, conhecer coisas novas. Então, eu não vou apontar aqui um filme, um livro, uma tendência, tá? O que eu vou dizer é o seguinte, que quando a gente está numa profissão, quando a gente está atuando, para que a gente possa realmente se alimentar, a gente precisa conhecer. E esse conhecimento, ele vai partir de muita coisa, ele vai vir de muita coisa, né?
Você vai ouvir podcasts, você vai ler revistas especializadas de boa... vamos dizer assim, que, por exemplo, eu gosto muito de ler a MIT Sloan Review, tá? Né? Por quê? Porque eu sei que aquele conteúdo ali é trabalhado, eu sei que aquele conteúdo... Não está ali jogado, Não está ali né? jogado. Vai ler tudo, vai assistir todos os podcasts só dela? Claro que não, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo de ser só aquilo. Então, você também tem que ser seletivo. Então, o que é que eu sugiro? Boas fontes daqueles temas que você sabe que você precisa conhecer e que você precisa abrir também sua mente. Não é porque eu trabalho com governança e tecnologia, transformação digital, governo digital. Eu gosto muito também de estudar sobre transformação de serviço público em digital. Plataformas de governo únicas, né? Governo como plataforma. Eu gosto desse tema, eu só vou olhar isso. Não. Então, acho que é importante fontes seguras e que sejam efetivamente com conhecimento que vai agregar. E essas fontes podem ser revistas, podcasts, livros. Acho importante eventos. Eu participo muito de eventos. Muito de eventos em tecnologia, gestão, liderança e essa parte também assim de governo, né, políticas públicas. Eu acho que o evento é outro mecanismo que traz para você tanto a possibilidade de você ter insights, de você saber onde as coisas estão mais fáceis de você acessar e o network. Perfeito. Benchmark, são canais que você faz para fazer benchmark. Então, eventos, revistas, podcasts, livros. Podcasts. E, logicamente, a gente tem que estudar. Mas... Nada cai do céu, né? É o mestrado, é a pós, é o MBA, é o curso de formação, de extensão, é uma outra graduação. Isso vai depender da trilha que a gente quer. É a certificação? Vai depender da trilha que a gente quer. Nós temos que... Eu acho que o autoconhecimento é muito importante, não só para a nossa vida pessoal, mas para a nossa vida profissional, porque a gente tem que ter metas e a gente tem que saber onde buscar aquilo que vai nos auxiliar para que a gente atinja o que a gente quer. Perfeito. Agora, Mari, eu queria falar de uma coisa, voltando assim um pouco para o governo digital, de uma coisa que eu passei, eu acho importante, e eu não falei porque não teve um gancho, mas eu vou falar agora. Tá certo, fique à vontade. Os programas de transformação digital, normalmente eles precisam de um pouco mais de orçamento do que aquele orçamento tradicional que a tecnologia está habituada. Sim. Então, quando chega no setor público, para os que interessam, existem linhas de financiamento que os governos utilizam para fomentar, investir valores a mais nesses programas. E eu participei de uma experiência que foi o governo do Ceará construindo um projeto que a gente chama de carta consulta para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, onde o estado do Ceará foi o primeiro estado a obter recursos de uma linha para transformação digital, que ela se chama Brasil Mais Digital. E eu tive a oportunidade, né, de participar desse projeto e esse projeto se transformou num financiamento que hoje está viabilizando várias ações do governo do Ceará e do Ministério Público, que são ações que esses recursos, eles estão viabilizando ações e projetos para que a transformação digital ocorra, porque a gente sabe que a tecnologia e todos esses pilares que a gente citou de transformação precisam de dinheiro. O recurso tem que ser caprichado. Então, eu quis também chamar a atenção. Uma super dica. Eu lhe pedi para você trazer uma dica, uma super dica. Para a área pública, né? Que seriam os financiamentos externos. Como a gente financia estradas, hospitais, financia vários programas na saúde, a gente também pode financiar a transformação digital. Perfeito. Evelise, já chegou ao fim. Foi um prazer ter você aqui. Aprendi muito e trabalhei pouco, né? Porque você é muito clara em tudo que você fala, tudo que você diz é muito inspirador. Eu tenho certeza que a nossa audiência aí ficou encantada com suas palavras, com suas dicas, com sua experiência. Então, eu só queria agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por confiar nesse projeto do PMI.
E aproveito também para agradecer a Fortes Tecnologia por também ter acreditado no nosso projeto e ter nos apoiado com toda a infraestrutura técnica para a realização desse podcast. Muito obrigada. E eu queria também agradecer a você, foi maravilhoso esse momento, você me fez falar coisas incríveis que eu nem estava planejando falar. Agradecer demais o PMI pela oportunidade de participar desse projeto que elas construíram com tanto profissionalismo, Sim. com tanta paixão. Elas são inspiradoras, as meninas do grupo, né, do PMI Mulher. Parabéns, não vou citar os nomes porque são muitas, né? Então eu parabenizo PMI Mulher, PMI Ceará, Fortes, né? E todos os envolvidos, você também que está aqui se disponibilizando, para mim é uma oportunidade assim que eu me sinto muito feliz. Bacana. Eu gosto muito de compartilhar, de falar e eu estou muito feliz, agradeço muito. Muito obrigada. É isso, gente.